Reunião ordinária da Câmara Municipal de Ana Vitória, Estado do Paraná, do dia 9 de setembro de 2013. Declaro abertos os trabalhos da 29ª reunião ordinária do exercício 2013, da 32ª legislatura da Câmara Municipal de Ana Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Das margens plácidas, um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida do teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo a retificação e impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao diretor-geral, Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Wilson Schwartz, para que proceda à leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Salmos, capítulo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Ofícios do Executivo. Ofício número 1406/2013, encaminhando o projeto de lei complementar número 1/2013 para devida apreciação em regime de urgência. Ofício número 1432/2013, encaminhando o projeto de lei número 162/2013 para apreciação em regime de urgência. Matéria do Executivo.
Projeto de Lei Ordinária número 162/2013. Dispõe sobre autorização para receber imóvel em doação e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 1/2003. Institui o Código Tributário do Município de União da Vitória e dá outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 21/2013, de autoria do vereador Gilmar Jarenchuk. Dispõe sobre a proibição da exposição nas mesas dos estabelecimentos que comercializam alimentos no município de União da Vitória de recipientes que contenham cloreto de sódio, sal de cozinha. Projeto de Lei Ordinária número 22/2013, de autoria dos vereadores Carlos Humberto Topolsky e Wilson Schwartz. Dispõe sobre normas gerais urbanísticas para a instalação de estruturas de suporte das estações rádio-base e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente. Matéria enviada para parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Enviado em 4/9/2013, o projeto de lei ordinário número 158/2013. Dispõe sobre a alteração da Lei das Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 2014 e da outras providências. Indicações do vereador Gilmar Jarenchuk, indicação número 115/2013. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entradas na Casa da Lei serão despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário vereador Wilson Schwartz para que informe se há algum dos edis inscrito para uso da palavra no horário do expediente. Nenhum dos senhores vereadores, senhor presidente. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Wilson Schwartz, secretário dessa casa, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Ofício número 1406/2013, solicitando apreciação em regime de urgência ao projeto de lei complementar número 1/2013. Está em discussão o ofício. Com a palavra o vereador Daniel Rocha. Senhores moradores, senhores e senhoras moradores, senhores vereadores, membros da mesa, excelentíssimo senhor Gilmar Jarenchuk. A matéria que nós estamos discutindo agora, que está pedindo o regime de urgência, é muito importante. Trata-se do Código Tributário Municipal. O Código Tributário Municipal, eu recebi ele agora à tarde, mas, se eu não me engano, tem cerca de 350 artigos. Isso não se discute uma semana, 2 semanas, 1 mês. É muito sério. O que nós vamos aprovar aqui em regime de urgência, por exemplo, hoje, nós não cobramos a taxa de funcionamento regular, a famosa TFR, dos pedreiros autônomos, dos carpinteiros autônomos, das costureiras autônomas. Pela tabela, passaremos a cobrar. Hoje, o problema da TFR não é simplesmente, muito boa a colocação do advogado aqui, dá para ver que ele entende muito a parte tributária municipal, está de parabéns, porém, tem muitas coisas no direito material que fogem um pouquinho à questão de justiça social. Por exemplo, a TFR, agora não tenho a tabela aqui exatamente, a TFR dos profissionais liberais. Profissionais liberais, advogado, médico, está cerca de R$100. Vamos começar a cobrar agora também da costureira, do pedreiro, que esse é o autônomo. Esse é o autônomo. Hoje não é cobrado. Outra questão. A TFR é taxa de funcionamento regular. Ela é cobrado, é uma taxa. Toda taxa tem que ter uma contraprestação no serviço. Qual que é a contraprestação dos serviços? A fiscalização municipal. Por que se discutia que o responsável pela cobrança da taxa é o OAB, é o CREA? Porque eles fiscalizam. E a prefeitura, infelizmente, não tem estrutura para pôr um fiscal dentro dos estabelecimentos. Só pode cobrar se tiver o fiscal lá. A taxa é de fiscalização. Então, nós temos essa questão. Existe taxa sanitária. Fiscal sanitário não é fiscal tributário. É diferente. Então, existem 350 artigos, muita coisa para resolver aqui, muita coisa para... Não é má intenção nenhuma.
É sério, até quem trabalhou nesse código sabe como é difícil você ver todos esses artigos e vem aqui meia hora, uma hora, colocar tudo. Eu lembro, senhor presidente, na aprovação do código de 2002, o presidente dessa Casa de Leis era o Cordovan, professor Cordovan. O que o professor Cordovan fez? O USEM, que precisava, que era prefeito municipal, precisava aprovar o projeto urgentemente, tinha a maioria da casa que era oposição ao governo dele. O professor Cordovan, em seu lugar, pediu para o advogado da Câmara Municipal, que na época era o Tesseroli, o advogado da Prefeitura Municipal, que na época era o Dr. Martim Ribas, chamou eu, que na época era auditor, e um professor de português. Língua portuguesa. Leu artigo por artigo. Pediu explicação primeiro para o Tesseroli, segundo para o Martim, professor de português, e eu como membro da associação por último, porque a matéria é muito séria. E ainda, todo o direito material estava aqui dentro. Todos os artigos passaram, teve discussões em valores. Não, isso tem que abaixar, isso tem que subir, do banco tem que cobrar mais, do autônomo tem que isentar. Tudo isso teve, toda essa discussão. E no final, foi aprovado como a lei ordinária e teria que ser aprovado como lei complementar. Então, mesmo com 6 meses de discussão, 5 reuniões, sábado e domingo aqui, o dia inteiro, ao final teve um erro. É lógico, a prefeitura precisa urgentemente. Nós vamos mostrar a maior rapidez aqui para aprovar isso. Mas eu, sinceramente, político de lado, eu acho que a matéria é muito importante, nós temos que discutir melhor, porque o regime de urgência, nessa matéria, na minha opinião, não é mais o salutar agora. É só isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador Zilioto Daldim. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, entendo muito bem sua preocupação, mas sugiro para que, pela importância deste assunto, pela necessidade que o município tem de se encontrar caminhos para a arrecadação, sugiro até que todos os vereadores venham todos os dias aqui, a partir de amanhã, se o senhor quiser, se for preciso, trabalharmos até a noite, para discutir isto, para que a gente consiga aprovar ou modificar alguma coisa o mais rápido possível. Então, convido a todos para que busquemos caminhos para que a gente consiga agilizar a votação dessa matéria. Seria isso, senhor presidente. Está em votação o ofício 1406/2013. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado com voto contrário do vereador Mário Lúcio e do vereador Mário Lúcio. Com voto contrário do vereador Mário Lúcio e do vereador Daniel Rocha. Ofício número 1432/2013, solicitando apreciação em regime de urgência ao projeto de lei número 162/2013. Está em discussão o ofício. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 121/2013. É o parecer. Ainda em tempo, convoco os senhores vereadores para realizarmos, logo após o término dessa reunião, a 23ª reunião extraordinária do ano em curso, para apreciarmos os projetos 162/2013. Solicito ao vereador que faça a nova leitura. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 121/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinária número 121/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 121/2013. Dispõe sobre os feriados municipais. Está em discussão.
Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 152/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 152/2013. É o parecer. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 152/2013. Altera o artigo 1 da Lei Municipal número 2626/1998. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 153/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 153/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 153/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento próprio da Autarquia Municipal de Esportes para o exercício 2013 com recursos de transposição de excesso. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 155/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 155/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 155/2013. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação nas fontes 1495 e 1496 FAI CAPES para a Fundação Municipal de Saúde. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 156/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 156/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 156/2013. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde de União da Vitória, utilizando recursos de superávit financeiro de 2012 e contém outras providências. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 157/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 157/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 157/2013. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro e excesso de arrecadação para a Fundação Municipal de Saúde. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 160/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado.
Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinário número 160/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 160/2013. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotações da fonte 1496 MAC. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Requerimentos de todos os vereadores. A direção da Uniuv, Uniguaçu e FAFIUV, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. 1. Número de alunos matriculados por curso de 2008 a 2012, semestre a semestre, ou ano a ano, quando for o caso. 2. Número e nomenclatura dos cursos de 2008 a 2012, semestre a semestre, ou ano a ano, quando for o caso. 3. Valor das mensalidades curso a curso de 2008 a 2012, semestre a semestre, ou ano a ano, quando for o caso. 4. IGC, Índice Geral de Cursos, de 2008 a 2012, curso a curso e institucional, incluindo as notas dos indicadores. Está em discussão. A mesa acata o referido ao requerimento, porque tem assinatura de todos os vereadores. Requerimento número 203/2013, do vereador Gilmar Jarinchuk. Ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente, entrar em contato com a Copel solicitando e autorizando a mesma proceder urgentemente à extensão da rede de energia elétrica em 50 metros com a colocação de um poste luminário nas proximidades do imóvel número 425, no final da rua Domingos Celes, no bairro São Sebastião. Essas medidas beneficiarão várias famílias, as quais estão em fase de acabamento das novas residências, através do programa da Caixa Econômica, bem como proporcionará maior segurança aos munícipes da região. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 204/2013, dos vereadores Daniel Fernando Rocha e Carlos Romeu Bueno. Ao senhor prefeito municipal, para que determine ao secretário municipal de administração enviar a esse legislativo municipal parecer detalhado sobre o cumprimento do artigo 107 da Lei Orgânica Municipal e artigo 171 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, Lei 1847/92. Justificativa. A Lei Orgânica de União da Vitória, que é a Constituição do município, prevê em seu artigo 107. Abre aspas. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos entre cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo poder, ou entre servidores do Poder Executivo e Poder Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Fecha aspas. Para regulamentar o citado artigo, que podemos equiparar a uma norma constitucional de eficácia limitada, foi inserida a seguinte redação no artigo 171 da Lei 1847/92, Estatuto dos Servidores Municipais. Abre aspas. Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei, acrescido das vantagens pessoais de que seja titular. Parágrafo único. É assegurado aos servidores da administração direta e indireta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre serviços dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Fecha aspas. Diante do exposto, faço um urgente estudo sobre o cumprimento dos diplomas legais acima colecionados, com a comparação de subsídios, vencimentos dos funcionários que exercem funções similares nos poderes legislativo e executivo. Está em discussão. Com a palavra o vereador Daniel Rocha. Senhor presidente, não foi minha intenção, mas esse requerimento veio ao encontro da discussão do Código Tributário hoje. Uma coisa está ligada à outra. Por que digo isso? O doutor Everton, com muita propriedade, nos falou agora há pouco da importância do lançamento tributário, da importância de aumentar a arrecadação pública municipal própria. Contudo, o que foge da alçada dele, que não é da alçada dele,
é o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, que é outra matéria que nós só podemos tratar através da lei complementar, e não uma simples lei ordinária. A pessoa responsável hoje por esse lançamento, um dos responsáveis, que eu conversei hoje à tarde, por esse lançamento de IPTU, por essa cobrança de IPTU ou do ISS, é agente administrativo lá do município. Ele tem 20 anos de prefeitura municipal, 20 anos de prefeitura municipal, funcionário concursado. Hoje ele tem um salário base de R$1.000. 20 anos de prefeitura municipal, funcionário concursado, um salário base de R$1.000. É lógico, tudo que está acontecendo aí seria até uma falta de responsabilidade minha, de querer que agora, hoje para amanhã, aumente. Mas uma coisa tem que estar vinculada à outra. A arrecadação própria do município e a valorização da fiscalização, dos funcionários da fiscalização, que são atividades próprias do Estado. Não é uma atividade que você pode passar, que você pode terceirizar. É uma atividade própria do Estado. Na Constituição está bem claro isso, que as atividades próprias do Estado devem ter prevalência sobre as demais. E hoje, como que nós queremos aumentar a arrecadação municipal sem valorização funcional? O prefeito está preocupado com isso. Então eu não estou falando aqui isso hoje para vocês de forma arbitrária ou sem o conhecimento deles. Hoje, né, são entre 50 a 60 funcionários nessa situação. Então, e isso, não sou eu que estou jogando política, nada, isso está definido na lei orgânica do município, que nada mais é que a nossa Constituição, e está definido no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, senhor presidente. Então, não é nada de oposição por oposição, oba-oba, eu só estou citando a lei. Só citei a lei no referido requerimento para nós pensarmos nessa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Zilioto Daldim. Senhor presidente, senhores vereadores, é justamente por isso que a gente vê a necessidade de que os funcionários sejam remunerados de uma forma justa, é que a gente está buscando atrair mais impostos. No caso, não seria aumentar impostos, seria arrecadação, aumentar a arrecadação, para que a gente consiga não só valorizar os funcionários, mas fazer tantas coisas que o município necessita. Sabemos da importância do funcionalismo público e sabemos o papel que eles têm para o bom andamento dos serviços municipais. Mas também aí que eu digo, a importância da gente debater com urgência muito grande a questão do novo Código Tributário. Seria isso, senhor presidente. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Moções. Número 28/2013, do vereador Zilioto Daldim. Um voto de aplausos parabenizando o Dr. Fábio Pius, médico urologista, pelo excelente trabalho que tem prestado a todos os munícipes de União da Vitória e região. O registro junto a essa Casa de Leis faz com que possamos demonstrar nosso reconhecimento ao trabalho desenvolvido, sempre atendendo seus pacientes com empenho e dedicação. O Dr. Fábio atende no mês aproximadamente 150 pessoas do INSS, além das mais de 30 pessoas atendidas no SUS e Cisvale através do exame de urofluxometria. Os grandes médicos, a exemplo do Dr. Fábio Pius, são necessariamente apaixonados pela profissão, cultivam o interesse no próximo e têm grande habilidade social, sem falar na disposição para estar constantemente estudando e se aperfeiçoando. Está em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhores, há mais de mês eu tenho praticamente toda a reunião falado alguma coisa sobre a saúde na Vitória. A gente a gente fala de União da Vitória porque a gente vive aqui. A saúde, na verdade, ela está difícil em todo o nosso país. Mas eu tenho trazido simplesmente, ultimamente, os problemas. Eu acho que nada mais justo
do que a gente valorizar ou homenagear uma pessoa que presta um bom atendimento à população. Dr. Fábio Pius é um médico que atende com respeito, com carinho. Ele vai até, abre a porta do consultório, cumprimenta o paciente, leva, conversa. É uma pessoa que presta um atendimento humanizado, que é o que realmente hoje está faltando no país inteiro. Então, eu acho que nada mais justo do que, além das vezes que for necessário criticar, mas quando houver casos como deste médico, a gente fazer a nossa homenagem para que ele continue empenhado e com mais vontade de tratar as pessoas de uma maneira humana. Seria isso, senhor presidente. Está em votação a moção. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Moção número 29/2013, de todos os vereadores. Um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Carlos Gulanovski, aos 43 anos de idade, ocorrido no dia 6 de setembro de 2013. De tradicional família de nossa cidade, o senhor João Carlos, que foi acometido por um infarto, deixa grande saudade junto aos familiares e amigos que o estimavam. Esse legislativo expressa sentidos pêsames. A mesa acata a referida moção. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Essa presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Daniel Rocha. Senhor presidente, voltando aqui ao Código Tributário Municipal que a gente recebeu hoje, por exemplo, nós queremos dar uma contribuição. É lógico que a matéria é urgente, o outro código já tem 12, 13 anos, precisa de reformulação. De lá para cá, teve várias leis federais alterando a matéria tributária, teve várias jurisprudências que foram alteradas nos tribunais, mas, por exemplo, eu leio agora aqui o artigo 412, que é o final do código, a página que eu tenho aqui agora. Todos os valores constantes dessa lei, expressos em quantidade de reais, serão atualizados anualmente pelo INPC, da Fundação Getúlio Vargas, acumulado no período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano. Qual é o problema? O INPC, do mês anterior, ele não sai o índice oficial no começo do mês. O INPC de dezembro vai sair metade de janeiro para frente. Metade de janeiro para frente. Então, o que acontece? A maioria dos códigos tributários, eles usam de dezembro de um ano a novembro de outro. Porque daí, em dezembro daquele ano, a prefeitura pode fazer tudo o que vai subir nos impostos e 1º de janeiro já aplicar. Não vai precisar aplicar só em fevereiro. Então, é essas contribuições que nós queremos dar. Não é nada de não vão aprovar, ou não vão mudar, ou não vamos... Vamos ajudar a prefeitura, que o nosso intuito aqui é esse também. Muito boa opinião, vereador Daldinho. Até eu entendo que nós podemos começar já, depois da reunião. Depois da reunião, fica todos os vereadores e vamos ler o Código Tributário, como eu já li 40 artigos dele hoje, só que são 350 artigos, não é possível ler todos hoje. Não é possível. E o que acontece? Tenho certeza absoluta, se passar assim a lei, lá vem uma emenda na lei. Já vem a emenda na lei, e outra, e outra, e outra. Por quê? São 418 artigos. O Everton é um excelente advogado, um excelente jurista, porém, não tem como conciliar matéria tributária tão rápido. Porque muitas pessoas vão ter uma opinião diferente da dele. Como nós aqui vamos ter opinião muito diferente do outro, se nós for ler, estudar e ver a matéria. Ver a matéria. Precisamos arrecadar mais? Precisamos. Mas qual é o impacto financeiro disso? Nós sabemos hoje quanto vamos arrecadar mais? Esse é um pré-requisito da aprovação do Código Tributário Municipal. Quanto vamos arrecadar mais com isso? Foi passado para nós? Eles sabem? Provavelmente sim, porque é um pré-requisito de uma lei tributária. A segunda questão, mais uma vez, eu queria parabenizar hoje, porque o Daldinho acabou de falar, que a gente tem que criticar, mas quando existem coisas boas, nós temos que erguer a cabeça e elogiar. E elogiar o que está acontecendo nos últimos dias da prefeitura, quanto à questão de
responsabilidade fiscal, de economizar, economia. Isso era necessário. Isso era necessário, e agora, quem sabe, o caixa da prefeitura comece a andar de forma melhor. Nessa questão, eu acho que ele acertou 99%. 99% para a administração pública é muito acerto. E 1%, talvez, do erro foi a questão daqueles funcionários, vereador Aldin, cedidos para sindicato e para associação. E são cargos eletivos dos funcionários. Então, eles não vão ser compelidos a deixar associação e sindicato. Então é um erro pequeno, porque o estatuto nosso prevê que essas pessoas têm que ficar à disposição, porque são cargos eletivos, eles foram eleitos pelos demais funcionários para representá-los no sindicato do magistério, no sindicato do quadro geral e também na associação dos servidores. Mas isso, com certeza, a prefeitura tem boa intenção com os funcionários e vai logo resolver essa situação. Mas no demais, parabéns pela transparência. E a questão aqui, presidente, do Código Tributário, é isso que eu quero, não é oposição oba-oba. É explicar situações, até começar a discussão hoje, junto com os advogados da prefeitura, para nós fazer o melhor pelo município, que o Código Tributário não é uma questão fácil. Não é uma questão fácil, e ano que vem vai influenciar em bastante contribuintes de Nova Vitória. Então, é coragem, sim, do prefeito mandar isso, mas nós precisamos mais tempo para discutir a matéria da melhor forma possível. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Carlos Bueno. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia presente, imprensa, meus cumprimentos. Dia sábado agora, dia 7 de setembro, nós tivemos o desfile cívico em comemoração à data da independência. E eu gostaria de deixar os parabéns aqui e os cumprimentos ao secretário e a toda a equipe que organizou o desfile cívico, começando na hora programada e terminando antes do meio-dia. Tudo uma questão de organização e de horário e respeito às pessoas. E também deixar aqui os parabéns a todas as instituições, escolas, clubes de serviço que participaram desse dia cívico, porque ele não é só uma data comemorativa. É uma data comemorativa também, como dentre outras, tem que pontuar a data comemorativa, porque todo dia é o dia de comemorar a nossa independência, a independência do país, de luta, de muita batalha, porque um país tem o passado, o seu presente e o futuro, e deve ser comemorado. E vejo também que, nesse dia, respeito todas as manifestações, acho importante, mas respeito as manifestações, aquelas que são de cara limpa, que não usam máscaras. Faço aqui uma comparação e uma analogia ao deputado que foi cassado, que não foi cassado, que foi depois pelo Supremo, sim, dado a sentença, mas dos pares que votaram pelo voto secreto e que a sociedade cobra tanto, é a mesma coisa do que fazer manifestações badernas e arruaças de máscara. Porque quando você vai reivindicar alguma coisa, você tem que mostrar o que você quer, qual é o sentido da reivindicação. E assim é o voto secreto. E vejam bem, minha gente, né? A nova PEC, lá, a Constituição, a emenda, prevê aí o voto secreto em todas as câmaras. O bom exemplo que nós já temos aqui há algum tempo do voto de cara limpo, como o vereador Mário Lúcio falou a respeito, e de que isso nós já fazemos e mostra quem é quem, na realidade, expondo ou não no legislativo. É fundamental que o poder, a polícia, o poder judiciário, haja com rigor a essas badernas, a essas destruição, a esses vandalismos aos órgãos públicos e ao comércio, instituições privadas. Eu, durante ao desfile cívico, depois observando ali o desfile, as instituições, a Polícia Militar, o Exército Brasileiro,
O nosso exército, depois com todos aqueles equipamentos e principalmente os maquinários, que sempre que são solicitados pela Defesa Civil, por algum tipo de convênio com o município, são atendidos. Seria tão bom se o nosso pátio de máquinas da prefeitura tivesse essa mesma estrutura para atender essa demanda tão grande e suprimida que tem. E aqui não faço crítica ao secretário, pelo contrário, ele tem uma boa vontade e um trabalho bastante empenhado em atender às solicitações. Mas é muito importante que se melhore, se renove muito esse pátio de máquinas para que se possa atender a população. Eu acredito aí que com o período que vai ter a patrulha rural, venha a resolver o problema do interior. Mas na área urbana ainda tem uma demanda muito grande para ser atendida. Sobre o Código Tributário Municipal, é importante realmente que a gente possa debater, vir a discutir tudo isso para que não se cometa injustiças, porque precisa realmente, como o vereador Daldim falou ali, e nós concordamos que tem que ter ajustes. Algumas coisas têm distorções assim, de arrecadações muito graves. E temos que fazer a lição de casa. Se não fizermos a lição de casa, teremos o risco de o Tribunal de Contas não aprovar as contas municipais. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Zilioto Daldim. Senhor presidente, senhores vereadores, só contemplando, comentando o que o senhor comentou agora sobre as máquinas, só para o senhor ter uma ideia, hoje nós temos 2 patrolas quebradas, né? A gente tem feito um trabalho até no interior relativamente bom, como o senhor mencionou, mas dentro da cidade, infelizmente, não estamos vencendo. Nosso departamento de obras é precário, é um absurdo o que nós temos de máquina e condições para prestar um serviço decente à população. Enfatizo a necessidade da gente, da necessidade da gente estudar e debater o Código Tributário para que a gente realmente possa aprovar o mais rápido possível. A diferença do município de Porto União para a União da Vitória é exorbitante em todos os sentidos. União da Vitória é muito maior, arrecada muito menos. IPTU, por exemplo, nós arrecadamos muito menos que Porto União, com praticamente 25%, 30% de moradias a mais e comércio muito superior ao de Porto União. Então, são coisas que são medidas impopulares que o prefeito está tendo a coragem de resolver. E eu acho que nós temos essa função nossa, legislador, nós temos que dar a nossa contribuição, independente de... A gente sabe que são medidas impopulares, que a população, muita gente não vai gostar, mas é nossa função, e nós temos que viver a realidade do nosso município. Nós não temos condições de conserto de máquinas, para você ter uma ideia. Hoje à tarde eu estive visitando o pronto atendimento e me surpreendi com a quantidade de pessoas procurando médicos. Eu não cheguei, mas eu calculo que tinha mais de 40 pessoas, agora à tarde, das 3 horas em diante. E eu vejo que União da Vitória, como eu tenho sido crítico em relação à saúde, tenho falado praticamente toda semana, mas hoje eu pude verificar uma outra realidade. Nós temos em União da Vitória vários novos médicos que estão aqui, pessoas que saem, se formam médicos e têm aquela vontade de mudar o mundo, de atender de uma maneira humana, como eu tenho falado, que é o que realmente tem faltado em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas eu não poderia, conversando com a população lá, não poderia deixar de falar alguma coisa.
Olha, o atendimento de alguns médicos novos aqui, temos que tirar o chapéu. Dr. Maicon, doutora Denise, doutor Antônio, doutor Dário, doutor Bruno, doutor Guilherme, doutora Amanda, doutor Caio, doutor Christian, doutor Samuel e doutora Jussara. São médicos novos, senhor da Vitória, novos que estão atendendo há pouco tempo, se formaram há pouco tempo, mas têm feito um atendimento humanizado, isso que é importante. A gente conversando lá, e eu tive a oportunidade, vereador Mário, de presenciar uma coisa que a gente critica às vezes, mas não vê a situação dali do posto do pronto atendimento. Por exemplo, chegou uma senhora lá, que iria ser atendida na hora, né? Criou um clima meio desagradável, e aquilo vai inflando as outras pessoas que estavam ali. Aí, essa pessoa foi feito o pré-atendimento, com as enfermeiras, medindo pressão. Aí a enfermeira-chefe disse assim, vamos deixar a senhora em observação até as 5 horas, porque era muito grande o número de crianças que estavam ali, naquele momento. Vamos deixar a senhora em observação até as 5 horas da tarde. Aí o médico, após as 5 horas, a senhora será atendida por um médico. Mas a senhora fica em observação aqui. Essa senhora simplesmente saiu de lá, praguejando até, né, mas eram umas 3h30, 4 horas. Mas então, vocês vejam a dificuldade que você tem em relação à saúde. Nada vai contentar. Eles não deixaram de atender a senhora. Devido ao grande número de pessoas que estavam ali e que estavam sendo bem atendidas, essa senhora foi aconselhada a ficar em observação. Porque não corre risco, tem todo o atendimento ali, se fosse o caso, uma ambulância para levar no hospital e assim por diante. Mas não, ela preferiu ir embora. Preferiu sair lá, praguejando todo mundo e comentando, inflando o lugar, né, no caso. Então são coisas assim que eu acho que a gente deve ter o cuidado. Eu vou, a partir de agora, é como eu falei, eu vou toda semana trazer assuntos sobre a saúde, da parte benéfica da saúde, do que acontece de bom e do que, principalmente, do que acontece de mal. Por quê? As coisas boas a gente tem que citar aqui para que essas pessoas se sintam valorizadas. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valdecir José Rático. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, primeiramente agradecer a presença de todos, como é importante acompanharem as reuniões da Câmara de Vereadores, porque isso é muito importante para nós vereadores saber que a população está interessada nos assuntos que é discutido aqui nas reuniões, até para que os comentários a respeito dos vereadores sejam os melhores possíveis, porque muitas vezes as pessoas não acompanham, não sabem o que está acontecendo, o vereador trabalhando, se empenhando, e pessoas que não acompanham, acabam não se informando, acabam colocando muitas vezes a culpa do que não acontece na cidade, a culpa nos vereadores, e não é assim. Então, de parabéns a todos que estão presentes. E eu estou muito feliz, assim, de estar fazendo parte dessa administração do Pedro Ivo, do Jair Brunhago, onde várias medidas estão sendo tomadas em nossa cidade. Eles estão fazendo a lição de casa, com medidas já anunciadas, já faladas aqui pelos vereadores, questão do IPTU, as economias, e isso é muito bom, porque é o papel do prefeito, deixar enxuta a máquina, para que os munícipes sejam beneficiados aí na cidade. Eu estive acompanhando as estradas do interior, conversando com os moradores, eles estão felizes, que nunca foi feito um trabalho tão bom nas estradas, e foi feito com medida de economia ainda, e ficou um serviço muito bom. As pedrinhas que antes que ficavam do lado das estradas, a patroa raspa e faz o aproveitamento das pedras, e o trabalho é muito bom. Hoje é difícil ir para o interior e encontrar uma estrada que esteja ruim. E o importante também é que o vice-prefeito, não me lembro, em outras ocasiões que o vice-prefeito acompanhava as obras,
E geralmente o vice-prefeito sempre junto em todas as obras. Então eu estou muito feliz. Tem essas academias ao ar livre, 5, né, que já estão anunciadas aí para nossas cidades. Questão de saúde, como falou o vereador Daldini, também estou acompanhando nos postos de saúde, onde a demanda é grande, e a gente sabe que tem gente boa e gente ruim em todas as partes no nosso país, questão da política, questão dos médicos, mas a União da Vitória tem melhorado na questão de saúde, questão de atendimento. Lógico que muita coisa precisa ser feito, mas está vindo aí a UPA, vai ser feito novos postos de saúde que já estão anunciados. A questão da padronização das calçadas, que é uma luta de todos. A questão das pessoas com necessidades especiais, os idosos. Logo, logo em nossas cidades já está acontecendo, já está sendo uma realidade. A revitalização das praças aí, também anunciada já, né? E o programa de pavimentação, eu acredito que todas as ruas deveriam de ser pavimentadas. A gente sabe que isso aí é um sonho e que não é possível, mas vai vir aí um grande programa de pavimentação para a nossa cidade e cada bairro vai ser contemplado. Esses cadastramentos dos cachorros que já foram feitos, nunca ninguém se importava. A questão que a população fala de saúde, briga, xinga, mas ela solta o cachorro na rua para ir lá, transmitir doença, o cachorro, o animalzinho sofre, vai para dentro da casa, pega a micose, passa na grama, ou a criança vai lá descalço, pega a micose, vai aonde? No posto de saúde, mas a população às vezes reclama, mas também tem que fazer a sua parte. E temos mais de 15 mil cachorros aí na União da Vitória. Principalmente em cada rua, se a gente for contar, tem mais de 10 cachorros em cada rua solto. O perigo nos motoqueiros. Então vai estar já feito esse cadastro, vai ser feito, vai chipar esses cachorros, as padronizações, enfim, e outros projetos também. Foi arrumado o campo do interior lá no Rio dos Banhados, foi uma solicitação. Temos ainda o campo para se terminar lá no bairro São Sebastião. E para construir um campo lá no bairro Musolão, também precisamos fazer um campo de futebol. Mas eu acredito muito nessa administração, no prefeito Pedro Ivo. Muita coisa boa está vindo para a nossa cidade, muita coisa boa vai acontecer. Temos que falar das coisas boas. Às vezes a gente fica vendo os defeitos, mas eu acredito que as coisas vão começar a andar e ainda melhor aí em nossa cidade. E eu fico feliz de estar fazendo parte nesse mandato, porque muitas conquistas para a nossa cidade, uma luta da gente também aqui na cidade. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora, senhores munícipes presentes, meu boa noite. Eu apenas queria falar, senhor presidente, quando você fala em reajustes, né, assusta, mas a União da Vitória realmente está bastante defasada a questão de impostos, mas principalmente o IPTU. E quero dizer que por uma exigência de lei legal, é que está sendo feito, uma vez que o governo federal, o governo estadual, através dos seus órgãos fiscalizadores do município, estão obrigando a fazer essas mudanças, esses reajustes. União da Vitória, há mais de 10 anos sem reajustar IPTU. Esses IPTU, quando você vai fazer uma escritura, você paga taxas para o governo federal, com base no valor venal, o valor declarado do imóvel. O governo, por sua vez, está perdendo dinheiro em comparação a outros municípios, quando ele vê o valor do imóvel, é por ali que é taxado, é por ali que se cobra as taxas para o governo. O governo, tendo conhecimento disso, que há mais de 10 anos está defasado, deu prazo final para que o município reajuste. Realmente, o município de Nova Vitória está bastante baixo
o valor venal dos imóveis. Então, eu acho muito justo. E quando se fala aqui no Código Tributário, também não vai ser mexido quase nada, senhor presidente. Essas cobranças de ISS, o ESQN, que diz ali, isso aí a gente já mexeu, eu nem vim na reunião, porque já conheço, né? Mas as pequenas mudanças, amanhã até vou dar uma olhada. Essa questão aí do ISS, da taxa do profissional liberal, no caso dos advogados, nós já fizemos uma vez aqui. Depois, por pressão, aí foi tirado. E mais outras profissões também. Aliás, todas as profissões pagam o ISS. Isso é de 2%, 2,5% até 5%. Isso sempre foi feito. Então, nós estamos aqui praticamente discutindo uma coisa, mas que vamos ter que ver para a nossa responsabilidade de ser legislativo. E também, vamos dizer assim, né, foi comentado a respeito da taxa de ISS com referência à profissão de pedreiro, carpinteiro, marceneiro, lavadeira, passadeira, empregado doméstico. Realmente houve um equívoco, não vai ser cobrada, ela vai ser reajustada a cobrança do alvará anual. Isso porque está devasado. Com base nesse alvará, que o governo amanhã depois vai aposentar essas pessoas, se você invocar através do INSS. Então é uma coisa muito certa. Só uma parte, senhor vereador. Concedo uma parte. Obrigado. É o seguinte, é isso mesmo que eu queria a parte, que eu estava verificando a tabela, eu cometi um equívoco no começo da reunião, quando eu falei que o prefeito vai cobrar o ISS anualmente, a TFR anualmente de pedreiro, carpinteiro, não. A tabela 3, aqui é claro em dizer que ele vai cobrar só a inscrição. Quando a pessoa vai fazer a inscrição, o alvará, que é o famoso alvará de licença, primeira inscrição, é só nessa que a prefeitura vai cobrar. Hoje já é cobrado isso, ele só manteve. Então, me desculpa que eu falei que ia ser anualmente. Não, foi um equívoco da minha parte. Ainda, senhor presidente, para finalizar, queria parabenizar o Germano da Arca de Noé, o veterinário. Eu precisei dele altas horas da noite, final de semana, feriado, do dia 7, e ele, com todo o respeito, levantou para atender, né, uma necessidade de um animalzinho. E, através dessa moção que quero fazer ao Germano, quero fazer a todos os veterinários de Nova Vitória, com base no que o Germano me atendeu, né, médico veterinário Germano. Parabéns para ele, parabéns para os veterinários, passagem do dia deles, que foi hoje. Com a palavra, o vereador Mário Lúcio. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, imprensa escrita, falada, é só para complementar realmente o que o vereador Daniel disse, por que nós votamos contra, na realidade, a urgência, porque eu pensei que até seria votado até hoje, seria um absurdo. E tem determinadas coisas que eu estava verificando aqui agora há pouco, quando a gente chega, por exemplo, na cobrança, alíquotas para cobrança de taxa, de licença para ocupação em áreas de vias e logradouros públicos, nós chegamos a determinados itens que não estão sendo especificados. Nós temos em quase todos os itens aqui, nós temos valor por metro quadrado, ou valor ano, ou valor mês. Quando você chega aqui no item 7 da página 122, a gente vê que, por panfleteiro, quando distribuir em via pública, 17,04. Quando? Por mês? Por dia? Por ano? Entendeu? Então, são detalhes que a gente tem de pôr e verificar realmente, porque senão a gente estaria aprovando alguma coisa que logo em seguida seria contestado judicialmente tudo. Então, a gente tem que ter essa preocupação mesmo, que o vereador Daniel falou, da gente ser minucioso em todos os detalhes para que realmente a gente aprove no caso, esse projeto de lei, essa lei complementar, no caso, para que realmente ela seja um instrumento hábil para o município. Então, por isso que eu votei, né, junto com o vereador Daniel, que já tinha lido parte desse código, e eu não tive oportunidade. E achei muito pertinente a falação dele, justamente a respeito da grandiosidade, de tudo que a gente precisa fazer para que realmente isso saia contento. Seria isso, senhor vereador? Pode, por favor. Só dizer
aí o vereador, meu amigo Daniel, parabéns por ver que falhou e reconhecer a falha. Eu acho que todos nós aqui temos um intuito do melhor para o povo de União da Vitória e para o município, principalmente para a população. Eu vejo assim que, se a gente conseguir fazer com que o Código Tributário funcione, como foi falado pelo vereador Mário, eu acho que todo mundo vai ganhar. Todo mundo, toda a União da Vitória vai ganhar. Então a pressa da gente aprovar não é na escura, como a gente infelizmente teve que aprovar certos projetos aqui na Câmara, por exemplo, o plano diretor do município. Nós aprovamos na escura. Por quê? Pela necessidade que, se nós não aprovássemos o plano diretor naquele momento, nós perderíamos o Instituto Técnico Federal. Então tem certas coisas que a gente às vezes tem que tapar a visão e fazer votar como foi votado no escuro, para que conseguíssemos ter aqui em União da Vitória o Instituto Técnico Federal. Se não fizéssemos isso, nós não teríamos o Instituto Técnico Federal. Foi uma falha, no caso dos vereadores, não tanto dos vereadores como do Poder Executivo na época, que nós solicitamos o plano diretor do município há muito tempo, e mandaram, quando veio para a Câmara, chegou em toque de caixa. Seria isso, senhor presidente. Inclusive, aproveitando, vereador Daldinho, que o senhor tocou no plano diretor, inclusive esse legislativo, através do seu presidente na época, ficou de contratar alguém para assessorar-nos e a gente poder fazer as modificações, que está na época da gente fazer as modificações pertinentes ao plano diretor. Mas a gente não tem determinados conhecimentos técnicos para que possamos fazer isso. Inclusive, naquela oportunidade, foi condicionada a aprovação em regime de toque de urgência, desde que o legislativo fornecesse para a gente alguém que nos assessorasse. Os vereadores da época devem lembrar muito bem. Inclusive, gostaria, senhor presidente, se possível, que essa legislatura fizesse isso, para que a gente realmente pudesse modificar os planos diretor naquilo que é pertinente, né? E quero realmente agradecer a presença de todos, dessas pessoas que sempre se fazem presente aqui na Câmara, acompanhando os trabalhos do Legislativo, que é muito importante para a gente a presença de vocês. Sem vocês aqui, essa discussão perderia toda a motivação, não teria nem motivo de acontecer. Muito obrigado pela presença de todos. Com a palavra o vereador Ricardo Adriano Sass. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Só queria dar como uma sugestão que esses projetos, assim como veio a alteração do Código Tributário, que seja discutido paralelamente com o Legislativo. A cada 10, 20 artigos que se estivesse revendo aí, poderia-se ter a participação do Legislativo, uma pré-comissão, talvez, ou uma meia hora antes de cada sessão para ser discutido. Quantos projetos que aqui nós já tivemos que, inclusive, trocar a página, erro de redação, passa na legislatura anterior, nessa. Então, agora vai vir aqui a revisão do valor venal, que também não vem a toque de caixa, que a gente participe dessa discussão, que é realmente o nosso trabalho. Legislar e fiscalizar, mas que seja feito paralelo com o município. As dúvidas poderiam ser já, durante o processo, podiam ser vistas, alterações, ideias, discussão com a sociedade. Agora, nós temos até o final do mês para aprovar. Quando os vereadores ali rejeitaram o regime de urgência, até parabenizo a atitude deles, porque realmente, agora, com toda a pressa, é capaz de passar alguma coisa, nós temos a obrigação de ler agora as 300 e poucas páginas, artigo por artigo, e e ainda capaz de passar alguma coisa, algum erro. Então, quero dar essa sugestão, que projetos dessa envergadura que sejam discutidos em paralelo com o Legislativo. Seria isso, presidente. Com a palavra o vereador Wilson Schwartz. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a imprensa, falada, escrita, meu boa noite, obrigado pela presença. Eu também quero dar minha contribuição sobre a questão do regime de urgência do Código Tributário.
Eu acredito que todos que me antecederam aqui falaram da importância da discussão. Pedi também que os vereadores, nessa questão, nós tenhamos um esforço a mais. E acredito que o Executivo até enviou em regime de urgência devido à emenda constitucional 42/2003. Eu vou lê-las para os senhores. Trouxe mais uma limitação, a emenda trouxe mais uma limitação ao poder de tributar, dispondo que a União, Estados, Distrito Federal e municípios não podem cobrar tributos antes de 90 dias da publicação da lei que os criou ou aumentou. Assim, além de só poderem ser cobrados no exercício financeiro seguinte ao da publicação, deve existir um intervalo de 90 dias entre a publicação e a entrada em vigor da lei. Dito isso, eu acho que até pelas, digamos assim, melhorias e melhoria da máquina administrativa que vem sendo feito pelo prefeito, eu acho que caberia um esforço nosso na questão de a gente pegar essa semana aí, ver as dúvidas que a gente tem, levá-las até o Executivo e que o Executivo possa trazê-las para nós e tentar dirimir essas dúvidas. Pois não, velho. É só questão, quando se fala em 90, a gente tem de se ater mais ou menos ao pé da letra do que está escrito. O que diz é o seguinte, que nós podemos aprovar durante esse ano, e ele só vai valer, desde que seja esse ano, ele vai valer 90 dias após. Se a gente for interpretar bem a lei, ela não diz que tem que ser até 30 de setembro. Apesar que eu acho que a gente deveria fazer até 30 de setembro. Não estou questionando isso, não dá tempo da gente fazer, modificar. Mas a gente poderia fazer dia 30 de outubro, 30 de novembro, ela valeria para o ano que vem, mas só 90 dias após fazer. Ou seja, vai começar a cobrar a partir de fevereiro ou mais. Pelo que está aqui pela emenda, vereador, eu entendo um pouquinho diferente. Mas cabe interpretação. Obrigado pela parte. Senhor vereador. Essa questão é o princípio, o famoso princípio da noventena. Então, o que acontece? Existe o princípio da anterioridade da lei ou anualidade. Nesse caso, anualidade. O Código Tributário, aprovado até o final deste ano, já tem vigência ano que vem. E eficácia 90 dias após. 90 dias após. Se nós, não é isso que vai acontecer, mas digamos que nós não aprovamos o Código Tributário, o que acontece? Vale o atual código normalmente. Certo. O atual código continua vigente. Esse princípio da noventena é só para a questão dos impostos ser cobrados 90 dias após. Tá, obrigado pela parte, vereador, mas mesmo assim eu insisto que nós temos uma boa vontade quanto a isso, até pelo prefeito está fazendo os ajustes e tal. Eu acho que seria interessante nós começarmos o mês de janeiro já com um novo Código Tributário. Eu acho que bem analisado, vamos lê-lo aí durante a semana. Se tiver alguma dúvida, a gente tem que como buscar isso junto ao Executivo. Obrigado pela parte. Só mais um minutinho, senhor presidente. Tem mais um tempo? Eu queria também externar sobre a questão aí que eu estive participando, até a pedido dessa Casa de Leis, no dia 3 de setembro, na CPI da telefonia móvel em Curitiba, uma CPI que foi instituída aí pela Assembleia Legislativa, onde foram debatidos aí desde janeiro, inclusive estive junto com o vereador Carlos Topolsky, na primeira audiência que tivemos lá, nessa questão da telefonia móvel, que não funciona, o sinal dos telefones, você sai aí próximo ao interior, não tem sinal. Nessa questão as quatro grandes telefonias que operam no Paraná, a Oi, a Vivo, a Claro e a TIM, estiveram presentes, e desse relatório saiu aí um termo de acordo para que essas empresas tenham até o final do ano pelo menos mais 400 torres implantadas no Paraná. Então, quem ganha muito com isso, principalmente vai ser a população do interior, inclusive eu dei entrada, junto com o vereador Carlos Topolsky, nessa Casa de Leis hoje, na nova regulamentação para a instalação dessas antenas, né? E gostaria de já pedir o apoio dos senhores vereadores, e que será um importante passo. Aí o Paraná foi o primeiro a se fazer um pacto, um acordo, o nome é Pacto das Antenas, junto com as operadoras. Eu acho que será de grande valia para a melhoria do serviço e principalmente para o alcance no interior do nosso município. Seria isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Altair Lourenço de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita falada, munícipes
Muito obrigado pela presença de vocês também. Eu só queria deixar aqui o seguinte, dizer a todos nós e que fazemos parte desta mesa, e vereadores todos. Muito bem colocado ali pelo vereador Carlos Romeu Bueno a questão de obras. Realmente é lamentável a situação que se encontra. Nós tivemos lá com vereadores visitando, e convido aos vereadores também que façam a visita ao Departamento de Obras, vejam a situação que se encontra no Departamento de Obras, a questão de maquinários. Eu tenho ido para o interior e às vezes eles me oferecem a carona, mas eu prefiro não ir com eles, porque, pasmem, meus senhores, tem veículos que não tem nem esterpe, gente. Se furar o pneu, ficamos na estrada, temos que ser socorridos. Muitas vezes tenho ido com a minha Super Pampa lá, que é melhor. Então, eu quero dizer o seguinte, a questão de funcionários, senhor Daniel, a questão da saúde, como bem colocou o vereador Ziloto Daldim, e o Departamento de Obras, que passa por situação difícil, passa pelo Código Tributário. E eu estou de acordo com o vereador Ziloto Daldim, para que, se precisar, vamos nos reunir e vamos aprovar. Porque o município não pode passar a situação que está passando hoje, nós andar remendando as coisas, nós precisamos fazer acontecer. E eu falei aqui para os senhores, e torno a dizer novamente, que o União da Vitória passa um momento diferente, por uma administração diferente, voltada para o povo. E nós precisamos realmente fazer acontecer. Não podemos ir na estrada, onde de repente precisava jogar um pouco mais de pedra, não poder jogar porque não temos condições. Nós não podemos ir para o interior, de repente, que não tem uma condição para chegar até o destino. Então, tudo isso eu penso que passa pelo Código Tributário, e vamos nos reunir, se for preciso, todas as noites, durante o dia, estou aqui à disposição, senhor presidente, senhores vereadores. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores e convocamos a próxima reunião ordinária para o dia 16 de setembro de 2013, em horário regimental. Daqui a 5 minutos, realizaremos a 23ª reunião extraordinária para apreciarmos o projeto 162-2013. Senhoras e senhores, boa noite.